Então vamos lá, gente. Eu sou o André Felipe, eu falo com pais de filhos até 7 anos de idade e hoje eu vou falar um pouco sobre os pais que dão a famosa narcisina para os filhos. Uma maneira mais polida de falar são os pais superprotetores e como que isso vai atrapalhando a saúde emocional dos filhos. Na verdade, os pais que tentam proteger demais os filhos, eles vão criar filhos cada vez mais desprotegidos. Eu lembro de um episódio, eu era criança, eu acho que eu não tinha nem 10 anos de idade, devia ter uns 8, não lembro muito bem. Lucas, bom dia Lucas, oi, bom dia, Magi. E aí eu estava lá, a gente estava numa casa de praia, eu tinha ali uns 8 anos de idade, e papai nunca foi dono de casa de praia, casa de campo, mas como ele sempre foi um homem muito bem relacionado e muito querido, nunca faltou casa de praia, casa de campo pra gente ir. As pessoas sempre ofereciam, tá aqui a chave, pro meu pai, né? Tá aqui a chave, se você quiser, pode ir com sua família. Então, por conta desses bons relacionamentos que papai tinha, a gente sempre foi muito para casa de praia e tudo mais. E a gente estava, se eu não me engano, em Tamandaré, que é uma praia que tem em Pernambuco. E a gente estava almoçando, eu lembro como hoje, era uma mesa de madeira assim, a gente almoçando, tinha um Guaraná Antártica na mesa que a gente estava tomando, e eu falei para papai o seguinte, eu falei, pai, eu vou colocar o meu Guaraná no meu prato. Aí ele olhou assim para mim e falou, filho, por quê? Eu falei, não, porque já mistura na boca mesmo e fica gostoso, então eu acho que se eu botar no prato vai ficar bom. Aí ele falou, filho, eu acho que não vai ficar muito bom não. Aí eu falei, não pai, mas eu quero fazer. Você quer? Eu quero. Então tá bom, você sabe que você tem que comer tudo que tá no prato, não sabe? Sei. Então tá, se você quiser colocar, pode colocar. Eu acho que não vai ficar gostoso, mas fica à vontade. Coloque. E eu coloquei. E não ficou muito bom realmente não, ficou horrível, ficou péssimo. Mas eu comi tudo que estava lá no prato. E por que eu estou contando essa historinha que aconteceu comigo? Eu falo constantemente sobre dar autonomia. E é muito importante que você dê autonomia aos seus filhos. Agora, tão importante quanto dar autonomia é permitir com que os filhos arquem com as consequências da própria autonomia. O meu pai me orientou. Ele falou, meu filho, eu acho que não vai ficar bom esse negócio aí. Mas você quer? Você tem autonomia suficiente. Só que é o seguinte, você vai arcar com as consequências da sua autonomia. Você tem liberdade, mas você vai arcar com as consequências da sua liberdade. A decisão é sua. No meu ponto de vista, eu não acho melhor fazer. Mas se você quer fazer, faça. Mas saiba que você vai arcar. E foi o que ele fez. Ele não ficou sequestrado, não ficou com pena de mim. Meus irmãos terminaram o almoço, eu fiquei um tempão lá na mesa para dar conta daquela comida que ficou ruim. Meus irmãos foram brincar. Eu não fui brincar porque eu tinha que estar lá na mesa terminando lá o almoço que eu decidi colocar o refrigerante lá no prato. E eu não sei se você já ouviu falar na Diana Bauer. Diana Bauer foi uma teórica da psicologia. Ela faleceu no ano de 2018 e ela fez um estudo com crianças em idade pré-escolar. Eu não lembro exatamente, eu tenho a impressão que foram 150, não tenho certeza. Depois eu coloco a referência lá no Telegram desse estudo. E ela fez um estudo com essas crianças, 4, 5 anos de idade. E ela percebeu o impacto na vida dos filhos, de acordo com a forma como os pais educavam. Então, segundo a Diana, ela percebeu 3 tipos de pais. Tem os pais autoritários, são aqueles pais muito severos, rígidos, que acham que devem ser obedecidos só porque são pais, os filhos meus têm que me obedecer, tem que andar nessa linhazinha, tal. Tem os pais permissivos, e os permissivos muitas vezes tiveram pais autoritários, e aí eles vão para o outro oposto, tá? Vão para a permissividade. E tem os pais com autoridade. Pai é pai e mãe, tá? Sempre que eu falar pai, se você é mulher, entenda mãe. Sempre que eu falar filho, se você tem filha, entenda filha, tá bom? Eu sou homem, então eu falo muito mais pai. E os pais com autoridade são os que entendem que o seu papel é muito mais sobre ajudar os filhos a se desenvolver, a preparar o filho para que o filho possa viver a própria vida dele. E os pais entendem que tem um período ali de tempo para fazer isso, certo? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre os pais permissivos. E o que você acha? Comenta aqui. Você acha que o impacto na vida dos filhos é pior dos pais permissivos ou dos pais autoritários? Imagina que o ponto perfeito de equilíbrio seria aqui, tá? O pai com autoridade e a mãe com autoridade seria aqui.
aqui é a permissividade, aqui é o autoritarismo. Digamos que na mesma medida da permissividade, na mesma medida do autoritarismo. Qual que você acha que é mais prejudicial aos filhos? Os pais permissivos ou os pais autoritários? Comenta aqui Comenta nos comentários para mim. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui, gente, que eu tô morrendo de sede. Me dá 10 segundos. Oi, voltei. Tá com uma sede danada aqui. Ó, então vamos lá, vamos pegar como base. Estão comentando aqui, ó. Permissivos. Acho que os permissivos, ambos trazem muito prejuízo. Os dois, a maioria aqui tá achando que os permissivos são os mais prejudiciais. Ó, vamos pegar esse estudo da Dayana. Vamos pegar os impactos. A Fernanda aqui, ó. A Fernanda foi a única até agora que falou autoritário. Vamos pegar esse impacto aqui. Então vamos lá. O impacto nas crianças dos filhos dos pais autoritários. São crianças mais conflitadas e irritadas. Ou seja, crianças que têm mais conflitos internos e crianças que se irritam mais facilmente. O impacto nos filhos dos pais permissivos. Crianças mais impulsivas, crianças mais agressivas, crianças mais inseguras e crianças pouco realizadas. E os impactos nos filhos dos pais com autoridade eram crianças que tinham boa vontade, eram mais enérgicas, mais simpáticas, mais ambiciosas, no bom sentido da palavra, de ter fome, de ter vontade, de querer fazer que as coisas aconteçam, e crianças, obviamente, mais seguras, que isso vai se refletir ao longo da vida. Ó, a Rosa falou aqui, ó, ambos permissivos travam muito, autoritários têm uma chance de ativar. Legal essa percepção da Rosa. Vamos falar um pouco dos permissivos. Então vamos lá. Primeiro ponto que a Dayana fala, são pessoas que se tornam impulsivas. Os filhos dos pais permissivos são crianças que se tornam impulsivas. E por que elas se tornam impulsivas? Porque todos os seus impulsos, e todos é jeito de falar, né? Eu não posso falar isso, mas a maioria dos seus impulsos são atendidos pelos seus pais. Ou seja, como existe uma permissividade muito grande, os impulsos da criança, que é natural, eu tenho os meus impulsos, você tem os seus impulsos, mas a gente tem que ter o bom senso de saber o que a gente vai travar e o que a gente não vai. É, inclusive, uma das funções do neocórtex, fica aqui assim atrás da testa, é frear os nossos impulsos. Quando a pessoa ingere álcool, perde esse freio, por isso que a pessoa faz um monte de coisa que faz. Mas os filhos dos pais permissivos são pessoas mais impulsivas, porque eles foram criados tendo esses impulsos sendo atendidos. Agora, para pensar o quão grave isso é ao longo da vida. Da pessoa ter sempre os seus impulsos atendidos, ser pessoa que vive por impulsos. Ó, são pessoas cognitivamente falando inteligentes, constroem prédios, fazem cálculos físicos, matemáticos complexos e tal, mas se são pessoas impulsivas, emocionalmente falando, com todo respeito, não passou muito do chimpanzé. Porque o chimpanzé também tem os seus impulsos. Vem um impulso e quer, vem um impulso e quer, vem um impulso e quer. O tempo todo eu tenho que atender os meus impulsos. Então eu preciso saber frear os meus impulsos. Foi um pouco do que eu falei nas lives anteriores de autocontrole, certo? E os pais permissivos estão formando filhos que não aprendem a lidar com os seus impulsos. Porque o tempo todo tudo é permitido. São bebês emocionais, tá? Então, a Carol entrou aqui na live. A Carol é minha cunhada, esposa do meu irmão. Eles estão com a Zara de 3 meses, 3 ou 4 meses. Me corrija aí, Carol, se eu falei errado. A Zara é um bebê. Então, nas demandas físicas, ela vai chorar. Imagina, a Zara está com cocô, ela não sabe resolver aquela parada, mas está incomodando, então ela vai chorar. Imagina se meu irmão chega para Zara e fala assim, Zara, limpe-se. É o seguinte, ali está o lencinho umedecido, ali está a fralda, você vai tirar essa sua fralda aí, com cuidado, para não sujar aqui, e você mesmo vai se limpar. A Zara não tem condições de fazer isso. Ela é um bebezinho, então ela chora. Acontece que à medida que a Zara vai crescendo, ela vai adquirindo habilidades, ela vai adquirindo competências, ela vai aumentando a sua capacidade nos cuidados físicos. Imagina a Zara com 10 anos, com 15 anos de idade, o meu irmão indo limpar
o bumbum da Zara? Não vai, porque com 15 anos é para ela estar se limpando sozinha. E acontece que os pais permissivos estão criando filhos bebês emocionalmente. Não, eles atrofiam o desenvolvimento emocional dos filhos. Eles não permitem, ó, a Carol falou, vai fazer 3 meses dia 12. Esses pais não permitem com que os filhos se desenvolvam na maturidade própria da idade. E aí vão crescendo e se tornando esses bebês emocionais que a gente vê a todo lado. Para todo lado que você olhar, você vê pessoas que são bebês, emocionalmente falando. Pessoas que, com 30 anos, ainda dependem dos pais para atender às suas demandas emocionais. Na boa, eu fico vendo essa turma aí de 30, 35 anos sugando dos pais, cara. Eu não estou falando de uma situação que o cara divorciou e está precisando de um socorro. Casa de pai é socorro. Eu não estou falando de uma situação que o cara tem um negócio, quebrou, ficou arrasado financeiramente, foi passar um período lá na casa dos pais. Casa de pai é socorro. Mas não é para ficar lá 5, 6, 8, 10 anos. As pessoas sugando dos pais, por quê? Porque não cresceram. Porque ainda estão feito a Zara, que está perto de completar 3 meses, precisando que a Carol e que o Márcio, meu irmão, vá lá limpar o bumbum dela de cocô. Eu fico olhando as pessoas falando, nossa, é muita responsabilidade. Eu com 30 anos, eu tenho muita responsabilidade. Cara, Jesus com 33 anos mudou o mundo. Alexandre, o Grande, dos 20 aos 30, dominou conquistou um dos maiores territórios do tempo dele. O meu pai, com 30 anos, era pai de 3 filhos e cuidava de dezenas de pessoas no trabalho dele. Então, cada vez mais a gente vê esse atraso no desenvolvimento emocional e muito disso é fruto da educação que os filhos recebem, porque os filhos não são permitidos que eles se desenvolvam na idade própria. Tem o tempo dele ser bebezinho, tem o tempo dele ser criança, dele ser adolescente e dele ser adulto. E a idade emocional, a maturidade emocional precisa caminhar junto com a idade dele. Agora, se os pais permitem que os filhos façam tudo o que os filhos querem fazer, os pais estão atrofiando os filhos. Os pais não permitem com que os filhos andem com as próprias pernas, os pais estão atrofiando as pernas dos filhos. E aí vão acabar se tornando cada vez mais dependentes, certo? Aí vamos lá. Segundo, lembra que impulsivo foi a primeira característica que eu falei do estudo da Dayana com essas crianças. Segunda característica, pessoas agressivas. E eu achei muito interessante quando eu vi isso. Caramba, os filhos dos pais permissivos são mais agressivos do que os filhos dos pais autoritários? E você vê que os filhos dos pais autoritários são mais irritados, eles se irritam muito facilmente. Mas o fato é que os filhos dos pais permissivos, quando o que eles querem não é permitido, eles estão tão acostumados a tudo ser permitido, e eles têm esses impulsos, ou seja, eles não aprendem a se controlar. Quando o seu impulso não é atendido, quando a permissão não existe, ela se torna uma pessoa agressiva. Ela quer agredir. E aí, quando ela não pode agredir, você vê essa turma já adulta com a necessidade de achar culpados, com a necessidade de colocar a culpa no outro, o tempo todo se esquivando, o tempo todo tendo que arrumar alguém para culpar. Na boa, gente. Ainda são bebês, emocionalmente falando. Não passou muito não chegou no homem sapiens ainda, cara. Entendeu? Aí o próximo passo. Primeiro, impulsivo. Segundo, agressivos. Terceiro, inseguro. É natural que uma pessoa impulsiva e agressiva se torne uma pessoa insegura. É completamente natural. Eu me surpreenderia se ela não fosse insegura. É lógico que vai ser. São aquelas pessoas que precisam de validações exteriores o tempo todo. Nada dentro dela está para além das impressões externas. São as pessoas que precisam que os outros a validem enquanto ser. Então, se o chefe no trabalho fala que ela é muito competente, ela se torna muito competente. Se fala que ela é um zero à esquerda, acabou o dia dela. Por quê? Porque ela está para as impressões exteriores. Não existe nada dentro dela que a faça olhar, ouvir o julgamento, a crítica, e esse negócio de crítica construtiva vai ser o mínimo, na grande maioria das vezes é crítica de verdade, mas que ela consiga olhar para dentro dela e falar assim, não, cara, eu sei que isso é uma crítica, eu sei que essa é uma crítica vinda de um terceiro que está fora de mim, se vai entrar em mim ou não é comigo. Mas naturalmente que essas pessoas impulsivas e agressivas vão ser pessoas inseguras, vão acabar se tornando fruto das impressões exteriores. Isso é certo como 2 e 2 são 4. É nítido de ver como o óbvio é óbvio, certo? E o último ponto que a Dayana fala no estudo dela é que são pessoas pouco realizadas. E também é óbvio, é uma consequência óbvia, né? Se são pessoas inseguras, impulsivas, agressivas, elas vão realizar pouco na vida.
não tem como realizar muito com essas características de bebês emocionais. E aí, se você realiza pouco, você vai se sentir pouco realizado. Então, com base no estudo da Dayana, e lógico, as observações são fruto da minha observação de vida e de tudo que eu já vi, já li, esses são os impactos nos filhos dos pais permissivos. Tá? E respondendo à pergunta que eu fiz aqui para vocês, eu perguntei, você acha que qual que gera um impacto maior? Os filhos dos pais permissivos ou os filhos dos pais autoritários? Sendo a mesma medida para a permissividade ou para o autoritarismo, eu acredito que os filhos dos pais permissivos são mais prejudicados pela forma como são educados do que os filhos dos pais autoritários. Os filhos dos pais autoritários ainda conseguem caminhar. Os filhos dos pais permissivos ficam muito mais na postura de vítima. São aquelas pessoas que esperam que os outros façam por elas. São os bebês emocionais, assim como eu falei aqui. A Zara precisa que o meu irmão vá lá limpar o cocô dela. Ela não vai ela mesma. Os filhos dos pais autoritários, eles são conflitados, têm uns conflitos internos, são irritados, mas eles não necessariamente ficam nessa postura passiva, nessa postura de vítima, nessa postura de quem aguarda. Eles têm mais condição de perceber as suas machucaduras, os seus traumas. Poxa, isso aqui é o ambiente que eu vivo, isso aqui foi a forma como eu fui educado, isso aqui não necessariamente sou eu, são as consequências dos tratos que os meus pais me deram. Ele tem mais condição de, discernindo isso, caminhar para frente, do que os filhos dos pais permissivos discernindo, isso aqui foi a educação que os meus pais me deram. Essa minha imaturidade emocional é fruto do cuidado exacerbado que os meus pais me deram. É mais fácil dos filhos dos pais autoritários caminharem quando entendem do que os filhos dos pais permissivos. Eu acho muito mais difícil. Então, por esse motivo, e é só você olhar as consequências do próprio estudo da Diana Bowden, eu acredito que a permissividade seja muito mais nociva do que o autoritarismo. André, você está defendendo o autoritarismo? É claro que não. É óbvio que não. É evidente que não. Claro que não, gente. Eu não estou falando aqui que você tem que ser um pai autoritário com seu filho. Mas eu estou falando para você que entre os permissivos e os autoritários, ou seja, quando você estiver na dúvida, você sempre vai buscar o meio termo, você sempre vai buscar o equilíbrio, você sempre vai buscar ser um pai ou uma mãe com autoridade para os seus filhos. Mas na dúvida, poxa, se eu fizer desse jeito, será que eu vou ser permissivo? A única outra alternativa que eu vejo é essa outra aqui. Se eu fizer isso aqui, será que eu vou ser autoritário? Olhando para o seu filho, na dúvida, eu prefiro pender para o lado autoritário do que para o lado permissivo. E óbvio que eu estou sempre avaliando o meu filho, eu estou sempre observando, eu estou sempre de olho. E de acordo com o comportamento do meu filho, de acordo com as demandas dele, eu entendo se ele está precisando de um momento mais de um abraço ou de um momento mais de confronto. De um momento mais de estar próximo, de ser acolhido, ou de um momento de um empurrão. E isso a gente vive olhando para o filho. Eu não vou passar para você uma receita. Quando seu filho se comportar desse jeito, a frase que você vai falar é essa. Porque às vezes uma mesma situação precisa que você seja mais forte, mais franco, mais duro, ou às vezes precisa que você acolha mais o seu filho. E você vai discernir isso olhando para o seu filho, percebendo que o seu filho está precisando. De acordo com o mundo dele, com as características dele, com a personalidade dele, que vai ser diferente do irmão. Ontem, ou foi ontem, antes de ontem, não lembro, uma mãe me chamou aqui no direct do Insta e ela estava falando sobre os 2 filhos dela. Como que tem um filho de 4 que é super tranquilo e como tem a filha de 2 que está tocando terror. E a de 2 tá batendo no de 4. São personalidades completamente opostas. Se ela for tratar os 2 exatamente igual, não vai dar certo. Ela tem que buscar o que é melhor para os 2, mas não quer dizer que vai ser da mesma forma. Então, os filhos dos pais permissivos, dos pais que protegem sempre, presta muita atenção no que eu vou te falar. Se o seu filho sempre for protegido, ele nunca vai aprender a se proteger. Quanto mais poupado o seu filho for de viver a vida do tamanho dele, é do tamanho dele, tá, gente? Mais frágil ele vai se tornar. Quanto mais protegido, mais desprotegido ele se tornará. Porque o seu filho precisa viver a vida do tamanho dele. Lembra que a gente conversou nas lives anteriores que a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida. Eu, André, cara, meu filho, ele tem prazo para sair da minha casa, tá? 18 anos é a idade que ele tem para sair. Com 18 anos você tem que ir viver a sua vida, cara. É a sua vida. O meu papel com você, eu vou sempre estar aqui para lhe acolher, para lhe aconselhar, para conversar. A gente sempre vai ter uma relação, eu sempre vou amar meu filho. Mas o meu papel com meu filho, quando meu filho fizer 18 anos, meu papel está cumprido.
Eu preciso cumprir esse papel até lá. Eu preciso preparar o meu filho para que ele construa a própria vida dele. E não existe em mim nenhuma necessidade, nenhuma demanda que eu seja prioridade na vida do meu filho, assim como ele não é prioridade para mim. Nunca foi a coisa mais importante da minha vida. Então, o seu filho, quando está errado, ele tem que saber que está errado. Você pode fazer isso em amor, tá? Então você orienta. Primeiro passo, você orienta. Segundo passo, você adverte. Terceiro passo, você disciplina. Os filhos precisam ser disciplinados. E disciplina não quer dizer bater, não quer dizer castigar, tá? Eu apanhei dos meus pais, amo os meus pais profundamente. Eu nunca bati no Miguel, porque hoje eu tenho muito mais informação do que os meus pais tiveram. Meus pais, tudo que fizeram com maior amor, com muita boa intenção, só que algumas coisas eu penso diferente deles. Então, eu entendo que honrar pai e mãe também é se tornar uma versão melhorada dos pais. Eu não bato no meu filho, porque eu tenho mais informação, eu tenho mais conhecimento, eu consigo educar o meu filho sem precisar bater. André, você castiga o Miguel? 2020 eu não castiguei, mas se fosse necessário, eu castigaria. Acontece que quanto mais você vai evoluindo na competência de educar, menos você precisa recorrer a esses recursos. Mas eu não teria crise absolutamente nenhuma de castigar o meu filho. Certo? Lógico, tudo com muito bom senso, tudo com muita orientação, tudo com muito amor, com ele sabendo de tudo que está acontecendo. Mas uma conversa hoje com meu filho, no nível de competência de educação versus a fase de vida que ele está vivendo, que eu sei que vai chegar uma fase mais velha, que ele vai ter mais responsabilidades, então ele vai ter que arcar com a liberdade, com as consequências da liberdade dele. Eu sei que eu posso recorrer ao castigo e não fico sequestrado, não tenho crise nenhuma. Mas uma conversa é mais do que suficiente para disciplinar o meu filho. Certo? Então, gente, saiba o seguinte, o seu filho precisa aprender com a vida do tamanho dele. Ele precisa viver, experimentar, experienciar as consequências da liberdade e da autonomia. Foi o que eu falei lá do refrigerante, da história do refrigerante lá com meu pai, que meu pai deixou eu fazer lá. Eu assisti semana passada um filminho com meu filho, na Netflix. É um filme original Netflix e fala lá de uns heróis e os filhos vão pegar os pais que são heróis, tem uma historinha dessa. E no final, termina colocando as crianças num patamar de hierarquia acima dos pais. Dizendo que as crianças que são os líderes, que os pais deveriam estar submissos à liderança das crianças. E aí vem os alienígenas e tudo nesse mundo perfeito dos alienígenas, que são quase que os guardiões da galáxia, é liderado pelas crianças. E é uma narcisina impressionante, né? Eu não sei se você já ouviu falar da narcisina. Ela, em muitas situações, é pior do que a heroína, do que a cocaína. São os pais que vão criando narcisos, vão dando narcisina para os filhos beberem ao longo da vida. São os pais que colocam os filhos num pedestal, num patamar, num local de culto, de idolatria. E se você parar para pensar, as pessoas falam, qual o pecado original? Né? A turma da religião aí tá ligada no que eu estou falando. Qual o pecado original? Aí dizem que o pecado original foi quando Eva lá comeu o figo, a maçã, sei lá, com a fruta. Mas se você parar para pensar, é muito mais ligado ao narcisismo, que foi quando Lúcifer, se percebendo naquele tamanho mais inferior a Deus, quis se tornar igual ou superior a Deus. É a síndrome de Lúcifer, muito mais o pecado original. Tanto que foi dessa forma como ele tentou Jesus. Se você vê, Lúcifer leva Jesus, o diabo leva Jesus para um alto monte e fala, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso vai ser seu, se você se prostrar e me adorar. Aí depois ele leva para o pináculo do templo e fala assim, pula daqui, porque quando você pular, os seus anjos vão vir acudir, e aí todo mundo vai ver. Os religiosos vão ver, e aí ninguém vai negar que você é o Filho de Deus. Você percebe como ele apela, como ele tenta Jesus no narcisismo? É o mito de Narciso, né? Aquele cara que era lindo, era tão bonito que não podia se ver no espelho. Não sei se você conhece esse mito. Mas a mãe, quando o Narciso nasceu, ela achou o bebê tão lindo, que ela foi conversar lá com um sábio, com um vidente lá da vila que eles moravam. E o vidente falou, seu filho pode caminhar bem na vida, desde que ele nunca se veja. Porque ele é tão bonito que se ele se vê, ele vai ficar tão impressionado que... E até que um dia o Narciso estava andando e se viu num lago. E ele ficou tão encantado com a própria beleza que ele acabou morrendo afogado. São os filhos dos pais permissivos que vão tomando narcisina, que os pais vão administrando doses de narcisina cada vez que cultuam os filhos, cada vez que colocam os filhos no altar, cada vez que colocam os filhos num local que não é o local deles. Deixa eu fazer um teste rápido com você aqui,
para ver se você tá dando narcisina para o seu filho ou não. Os pais casados, se você é casado ou não. Quem é mais importante para você? O seu filho ou o seu cônjuge? Quem vem em primeiro lugar? Tá? Responde aí. E imagina uma situação, você está numa casa que tem um ventilador e um ar-condicionado. E faz calor. Você está lá em Porto Velho. Carol entrou aí na live, ela sabe que Porto Velho faz calor. Tem um ar-condicionado e um ventilador. O ar-condicionado fica no quarto dos pais ou fica no quarto dos filhos? Responde. Na prática, não com o que você já ouviu até aqui. Na prática, você acha que deveria ficar no quarto dos pais ou no quarto dos filhos? Então, ó, se você respondeu que mais importante do que o cônjuge é o filho, eu sinto lhe dizer que você está administrando uma dosezinha de narcisina para o seu filho. Os filhos orbitam. A pessoa mais importante da sua vida é a pessoa com quem você escolhe viver. Os filhos vão embora, tá? Os filhos vão passar. 18 anos é para estar saindo fora, para ele construir a própria vida dele. Para ela construir a própria vida dela. Quem fica, ou quem deveria ficar no modelo ideal, no modelo padrão, é o seu cônjuge. É com ele que você constrói a vida. É com ele que você compartilha a vida. É com ele que você se torna um, que você se unifica, que existe unidade. Os filhos orbitam a vida dos pais. Estão ao redor. Os filhos não são prioridades. Lógico que, óbvio, que um bebezinho que está precisando ser atendido no seu choro, momentaneamente, existe a concessão momentânea de você priorizá-lo não na vida, mas de priorizá-lo em algumas atitudes simples, certo? Óbvio que nessas situações a atitude vai ser de priorizar os filhos, mas na vida os filhos não são a prioridade. Meu pai sempre deixou muito claro, tanto para mim quanto para os meus irmãos, vocês não são a nossa prioridade. O meu filho Miguel, eu já deixo muito claro para ele, filho, você não é a minha prioridade. Eu amo você profundamente, mas você não é a coisa mais importante da minha vida. Assim como os pais não devem ser a coisa mais importante da vida dos filhos. Na verdade, os pais devem ser menos importantes para os filhos do que os filhos para os pais. E muitas vezes esses pais que cultuam os filhos querem ser prioridade para os filhos. Muitas vezes, não são todas não, tá? O filho tem que construir a vida dele, cara. A pessoa que ele vai escolher para construir a família dele tem que ser mais importante do que os pais. Os filhos dos filhos têm que ser mais importantes do que os pais. E assim você vai tendo uma manutenção saudável da vida, onde você prepara o seu filho para que ele viva a vida dele, mas ele não é a prioridade da minha vida, eu tenho as minhas coisas para fazer, eu tenho uma pessoa com quem eu compartilho a vida, e ao mesmo tempo estou preparando meu filho para que ele saia de casa, para que ele vá embora da minha casa. Ele tem que ir resolver as coisas dele, ele não tem que estar aqui, entendeu? E a segunda pergunta que eu fiz foi a seguinte: se tem uma casa que tem muito calor, o ar-condicionado e um ventilador, o ar-condicionado fica no quarto dos pais ou dos filhos? E aí entenda o seguinte: você pai, você mãe, com relação aos filhos, você está nos extremos, tá? Então, se está na hora do almoço, vocês estão passando um perrengue financeiro muito grande, que vocês não têm comida suficiente para os dois ficarem plenamente satisfeitos, para os dois ficarem saciados nas suas necessidades, não na gula, tá? Então, quem vai comer menos do que a sua necessidade? Quem vai comer menos é o pai, é a mãe. Eu vou dar para o meu filho a necessidade dele. Eu estou no extremo para baixo. Agora, se eu estou no extremo para cima, quem fica no conforto, quem tem o a mais, não são os filhos. No caso do ar-condicionado e do ventilador, quem fica com o ar-condicionado é no quarto dos pais. Quem fica com o ventilador é no quarto dos filhos. E não precisa de muito para se formar um narciso, não. Ou o playboy, né, popularmente chamado de playboy. Você pode ver em famílias muito humildes playboys sendo criados. E você pode ver em famílias financeiramente ricas filhos humildes sendo criados. Pensa o seguinte: aqueles pais que falam assim, eu não deixo faltar nada para o meu filho. Para mim falta o básico. Para mim falta o essencial. Mas o meu filho tem o supérfluo. Eu estou colocando preguinho na Havaiana para o meu filho andar de Adidas. Para o meu filho ter o tênis Nike. Eu estou indo a pé para o trabalho para o meu filho poder ir de Uber para a escola. Tá errado, cara. Tá errado, tá? E se um dos dois tiver que ir a pé, dependendo da idade, óbvio, quem é para ir a pé é o filho. Não é para seu pai.
Então, quando os pais começam a abrir mão do básico para eles, para dar o extra para os filhos, pode ter certeza que eles estão administrando dose de narcisina para as crianças e estão formando esses filhos que eu comecei a falar a live aqui, que são os filhos dos pais permissivos, impulsivos, inseguros, pouco realizados, agressivos, com base no estudo da Ana Bauer, tá? Então, eu lembro como que eu trabalhei na Ambev por 9 anos. Eu falo muito da Ambev aqui porque eu trouxe muitas coisas para a minha vida pessoal. E eu trabalhei numa posição que tinha muita pressão. Era muita pressão, muita responsabilidade. Muita, cara. Era um negócio absurdo, assim. Um erro meu impactava, cara, milhões. O meu trabalho impactava no trabalho de centenas de pessoas. Normalmente eu era um cara bem odiado, porque as minhas decisões iam beneficiar alguns, iam prejudicar outros. Iam fazer alguns folgar no final de semana e outros trabalharem no feriado. Então, normalmente, eu não era muito bem quisto por conta disso. E aí eu lembro que eu estava tentando achar um substituto, um cara para ficar no meu lugar. E eu treinei alguns caras. Os caras não aguentavam a pressão. Simplesmente não aguentavam a pressão. E aí, quando eu comecei a perceber que o mais importante na seleção não era o currículo do cara, porque eu fazia as entrevistas e tudo mais, não era o currículo do cara, não era se o cara tinha viajado, se tinha feito universidade em Oxford, não era a cultura do cara. Houveram caras excelentes em termos de cultura, inteligentíssimos, muito mais inteligentes do que eu até, mas que eles não aguentavam a pressão. E eu comecei a perceber que as pessoas que aguentavam a pressão eram as pessoas que ao longo da vida, não tiveram uma vida tão confortável assim. Você pode ser pobre financeiramente e dar um conforto exacerbado para o seu filho. Você pode ser rico financeiramente e não proporcionar tanto conforto assim. As pessoas que aguentavam a pressão, que conseguiam tocar, que lidavam com as demandas, que aguentavam ser rejeitados, que aguentavam as crises, que aguentavam as críticas, eram as pessoas que ao longo da vida não tiveram tanto conforto. Mesmo que não fossem tão inteligentes quanto as pessoas de muita cultura que tiveram muito conforto. E a partir desse entendimento eu comecei nas entrevistas a buscar pessoas que mostravam essas características. E aí deu certo. O fato é que o nosso papel é preparar os filhos para a vida. É passageiro, tá? É passageiro o seu papel com o seu filho, não o vínculo entre vocês. Poxa, o vínculo entre vocês eu espero que dure até o final da vida. Mas a sua função com seu filho é passageira. É até ele ter condição de andar com as próprias pernas. Então, para que o seu filho, quando adulto, tenha condição de andar com as próprias pernas, no tamanho da vida de adulto, ele precisa andar com as próprias pernas no tamanho da vida de criança. Eu venho de família de classe média, né? Papai e mamãe classe média. E eu lembro, eu saí da casa dos meus pais, faltava alguns dias para eu completar 18 anos de idade. E o meu pai nunca ficou sequestrado. Nunca ficou, meu filho, tadinho, não sei o quê. E eu lembro uma época que eu queria comprar uma bicicleta e a grana era curta, onde eu estava. E aí, para comprar a bicicleta, eu fiz uma matemática e abri mão do café da manhã. Então, eu passei ali quase que uns 6 meses só almoçando e jantando. E muitas vezes eu dividia um prato de almoço com um amigo, porque era o que dava para fazer ali. E eu consegui comprar a bicicleta. E aí, quando eu ia na casa dos meus pais, naturalmente que eu perdi peso, né? Fiquei magrinho que só. E a minha mãe percebeu que eu estava magro, mas eles nunca ficaram sequestrados. Ah, meu filhinho, como é que tá lá, não sei o quê. Eu lembro de papai me chamar para conversar e falar, filho, como é que tá? Tá dando para dar conta? Tá, filho, tá sim, pai. Então tá bom, pode ir. Ele nunca ficou sequestrado, cara. Ele entendeu que ele tinha cumprido o papel dele, ele entendeu o que ele tinha feito, e a partir dali era comigo. Ele não ia ficar abrindo mão das coisas deles, para ficar atendendo um capricho meu. De forma nenhuma. E André, como é que eu vou saber... Esse é um ponto difícil. Como é que eu vou saber o balanço entre proteger e superproteger? Entre deixar o meu filho caminhar com as próprias pernas e ajudá-lo. Você vai olhando se ele tem condição de atender aquela demanda. A nossa natureza busca conforto, tá? O seu filho vai querer buscar conforto. Você vai querer buscar conforto. E a gente chegou num nível... A nossa espécie chegou num nível de desenvolvimento tecnológico e tudo mais que o mundo está proporcionando um conforto muito grande para os filhos. Não só para os filhos, né? Para os pais, para todo mundo.
O mundo está cada vez mais confortável. E quanto mais confortável a vida fica, mais fácil a vida fica, menos exige da gente. E se na fase de infância os filhos não forem exigidos, não forem treinados, cara, na fase de adulto eles não vão ter a competência que eles poderiam ter se eles forem exigidos e treinados de acordo com os seus limites, de acordo com as suas capacidades. Olha um atleta para ir para as Olimpíadas. Ele não dá para o treino ser confortável. Não dá para o treinamento ser confortável. Você vê o Usain Bolt naquela Olimpíada que ele ganhou, que ele bateu todos os recordes. O Usain Bolt ganhou tudo que disputou em 3 Olimpíadas seguidas, né? É um fenômeno. Mas na segunda Olimpíada, que ele ganhou tudo, foi que ele fez os melhores tempos. E tem um documentário dele na Netflix, você vê ele falando como que ele treinou para aquela Olimpíada, como ele se preparou. Ele fala que o limite, a hora de terminar o treino, era quando ele vomitava. De tão extenuado, de tão cansado, de tão acabado fisicamente ele estava. Quando ele vomitava, opa, chegou a hora de eu encerrar meu treino. Foi a melhor Olimpíada dele, que ele teve a melhor performance. A gente não vai fazer isso com os nossos filhos, mas saiba que você precisa treinar o seu filho. Você precisa exigir um pouco mais. Então olha o tamanho do seu filho. Você vai deixar ele lidar com desafios um pouquinho maiores do que ele. Um pouquinho maiores, certo? E essa turma que está chegando dessa geração muito confortável, de tudo muito fácil, naturalmente que ela vai se fragilizando. Ainda mais o discurso que existe hoje em dia, eu já falei isso aqui uns 6 meses atrás numa live, esse discurso de muitos direitos e poucos deveres, né? Eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Você tem muitos direitos, sim, de fato. Mas antes do direito você tem o dever. E quanto mais percepção de direitos, menos percepção de deveres. Parece que quanto mais as pessoas vão vendo os seus direitos, mais elas vão deixando lá atrás os seus deveres. E menos vão cumprindo com os seus deveres que deveriam vir antes dos direitos. Então vá dando para o seu filho desafios um pouco maiores do que a atividade dele. E permita com que ele possa arcar com o fruto da própria liberdade. Exemplozinho simples para você. Eu lembro eu no Agnes. Eu devia ter uns 12 anos, 11 anos de idade. E aí, às vezes, eu voltava de ônibus, às vezes eu voltava de carro, né? Tinha dia que papai conseguia ir lá buscar a gente. Lembra, um Chevette. Eu lembro até hoje da placa do Chevette. E aí, teve um dia que papai chamou a gente para conversar e falou, ó, filho, é o seguinte. Um dia que ele ficou esperando lá a gente, né? Lá na escola. Ele chamou os 3 para conversar e falou, ó, é o seguinte. Os dias que eu for buscar vocês, eu vou passar de tal hora lá, na escola. Se vocês estiverem, vocês voltam de carro. Se vocês não estiverem, vocês voltam de ônibus. Eu não vou esperar vocês. E aí tem pais que, só de imaginar fazer isso com os filhos, meu Deus, que crueldade, que maldade, vai deixar a criança. Não, cara, meu pai me deu a oportunidade de, ao invés de voltar de ônibus, voltar de carro. Meu pai falou, ó, meu filho, eu vou deslocar a minha rota para prestar um serviço para você. Eu vou lá te dar a oportunidade de ter o conforto de voltar de carro para casa. O seu papel é estar de tal hora no local combinado. Entendeu? Entendi. Se você estiver lá, você volta de carro. Se você não estiver, meu filho, sinto muito. Mas eu não vou ficar sequestrado. Eu vou voltar para casa. Então, se você chegar lá, seus irmãos não estiverem, pode ir para sua parada, pegar seu ônibus. E aí você vai treinando seu filho, você vai colocando seu filho para arcar com as consequências da própria liberdade. Vivendo a vida do tamanho deles. Quantos pais tentam proteger os filhos de coisas bobas como quedas, cara? Não deixa o menino subir, vai cair, vai se machucar, meu Deus, é perigoso, e não sei o quê. Pensa o seguinte, dente de leite é para quebrar, tá, gente? É para entortar, é para levar tombo. Até o seu filho tem uma idade ali, mais ou menos, que cresce o dente de serra, que é o dente definitivo, que é o dente permanente. Antes disso é para cair mesmo. Mas André, mas o meu filho vai quebrar o braço. Eu, André, botei gesso 4 vezes. Meus braços estão funcionando aqui, tá? Tá tudo bem aqui. Já levei queda de árvore e tudo mais. Meu filho vai quebrar o braço. Eu não estou dizendo para você deixar o seu filho quebrar o braço. Mas pense o seguinte. Será que isso é perigoso para o meu filho? Eu acho que é. Não, eu estou meio que na dúvida se é ou se não é. Pense que de cada 5.000 situações, estou chutando, tá? 5.000, 1.000, 10.000, sei lá, estou chutando. Mas de cada 5.000 situações que existe talvez a possibilidade do seu filho quebrar e cair o braço, ele vai cair e quebrar o braço uma vez, dessas 5.000. Aí você vai impedir com que o seu filho viva as 4.999 que o fortaleceriam,
que fariam ele viver a vida própria de criança por causa de uma, que ele vai quebrar o braço, vai colocar o gesso e daqui a 3 meses ele vai estar com o braço funcional novamente. Será que vale a pena? Será que essa matemática fecha? Porque gesso tem para braço, mas para um espírito quebrado é mais difícil. Gesso tem para corrigir pé quebrado, mas para um espírito quebrado existe, mas é bem mais difícil. Não vai ser em 3 meses que você vai resolver isso. Vão levar anos, tá? E aí, quando o meu filho se machuca nas brincadeiras, eu atendo a demanda dele de machucado? Claro que eu atendo. Eu ignoro. Isso é besteira, rapaz. Se você é um homem. Não, gente. Mas eu não fico sequestrado. Eu não fico tadinho do meu filho. Não sei o quê. Esses dias, o Miguel levou uma queda de bicicleta, machucou e tal, e caiu a corrente da bicicleta dele. Eu atendi a demanda dele de machucado. Caramba, filho, tá machucado, tá doendo, né? Pô, vamos dar um tempo aqui. Quando você estiver pronto para continuar andando, você me fala. Aí, quando ele levantou assim, ele queria que eu colocasse a corrente para ele. Ele ainda estava chorando, mas ele já tinha levantado. Aí ele queria que eu colocasse a corrente. Eu falei, não, filho, você sabe colocar a corrente. Ele chorando, andando e colocando a corrente. Eu não fiz pouco caso do choro dele, mas eu não fiz por ele o que ele poderia fazer. Eu teria várias situações para contar assim com meu filho. Várias. Eu lembro, eu assisti um TED recentemente. Não foi tão recente não, tem alguns meses. Mas de um cara falando, vai vendo, um cara falando como era importante o homem demonstrar as emoções. Era esse o objetivo do TED, né? Eu achei o tema interessante e fui assistir. Aí o cara disse que estava fazendo uma trilha e que na trilha ele levou uma topada. E aí ele parou, porque estava doendo. E aí o cara que estava conduzindo a trilha veio falar com ele. Quando chegou para falar com ele, ele estava chorando por causa da dor. Tudo bem, tá? Problema nenhum se o cara está chorando. E aí o cara falou, ó, vamos andando, porque tá todo mundo parado esperando você. Ele falou, não, você precisa respeitar a minha dor. Eu vou continuar andando quando eu estiver me sentindo, quando a dor não estiver me atrapalhando de andar. E aí ele fala, poxa, o homem tem que ter a coragem de expressar as suas emoções, e o homem tem que ser respeitado quando expressa as suas emoções. Pelo amor de Deus, foi uma topada. O cara fez todo mundo parar, vê a síndrome de Narciso. Todo mundo ficou parado, parou a trilha, atrapalhou a vida de todo mundo, para que quando ele se sentisse confortável em andar, ele começasse a andar. Ah, gente, pelo amor de Deus, é muito narcisismo, cara. Tá doendo? Tá. Quer chorar? Chora. Quer expressar suas emoções? Expressa, não tem problema nenhum, mas vai andando e chorando. Não atrapalha a vida de todo mundo, não faz todo mundo servir você para que quando você esteja se sentindo confortável na sua dor, você permita com que os outros caminhem. É uma síndrome de Narciso muito grande. Você percebe? Então se está doendo, cara, vai andando chorando mesmo. E você vai formando isso no seu filho, a capacidade dele andar enquanto chora. Você não faz pouco caso da dor dele. Você não reprime a dor dele. Você não reprime o choro dele. Pode chorar, meu filho. Eu já tive várias conversas com meu filho. Várias. Como, quando ele está chorando, muitas vezes ele perde de aproveitar. Pode chorar à vontade. O quanto quiser. Se está doendo, meu filho, chora. Mas saiba que quanto mais forte você vai se tornando, quanto mais capaz de suportar a dor, mais você consegue realizar. No caso de brincadeiras, mais você consegue brincar. E principalmente quando é uma queda que eu sei que o meu filho tem condição de lidar. Eu jamais vou negligenciar a dor do meu filho, mas eu preciso ensiná-lo que ele precisa se fortalecer também para aprender a lidar com a dor. Você percebe como que hoje existe uma tendência muito grande, cara, de supervalorizar e, o meu filho, tadinho, o bichinho, ele tem que ser aceito. Ele tem que ser aceito. Você aceita as emoções, mas não necessariamente as ações. Você aceita o seu filho sentir dor, você não aceita o seu filho se fazer de vítima. Você aceita o seu filho chorar, você não aceita o seu filho se colocar num pedestal onde todo mundo tem que servir, todo mundo vai parar a trilha enquanto eu estou sentindo dor. Quando eu parar de sentir dor, vocês estão permitidos de continuar a trilha. Você percebe como é diferente? E aí você, nas coisas simples, cara, quem é que carrega a mochila do seu filho quando ele está indo para a escola? É você ou é ele? Seu filho lava a louça? Seu filho na faxina da casa tem as atividades dele? Meu filho acorda de manhã, quando eu ainda estou dormindo. Cara, meu filho já tem 6 anos de idade, ele não tem que me acordar. Às vezes eu entro até de madrugada trabalhando, e o meu filho dorme cedo, né? Então normalmente 6 da manhã ele está acordando. Ele já sabe, cara, não é para me acordar.
Ele já tem autonomia suficiente para fazer as coisas dele, ficar lá no quarto brincando com os brinquedinhos. Quando eu acordar, quando eu tiver saciado na minha demanda de sono, ou na hora que eu escolher acordar, aí sim a gente vai começar a interagir. Mas até lá o meu filho não vai me acordar. Quantos pais, quando o filho acorda, já vai correndo? E eu tô... Poxa, gente, meu filho tem 6 anos, tá? Não tem 2 anos, não. Já vai, o filho acorda e já acorda os pais e não sei o que. Papai, acorda, acorda. Na boa, gente, tá errado, velho. Não posso dizer que tá errado, né? Mas eu não acho prudente você colocar o seu filho nesse pedestal. E hoje o mundo tem caminhado cada vez mais nessa direção. Então, esse era o meu recado para vocês hoje. Cuidado para você não estar, na melhor das boas intenções, administrando doses de narcisina para o seu filho. E aí eu tenho uma tarefinha para você. Eu quero que você pegue papel e caneta, quando terminar aqui a live, ou no momento que você puder, escreva de 1 a 5, somente 5, e puxa da memória as últimas 5 vezes que você fez pelo seu filho atividades que ele poderia fazer. Porque proteger é ensinar. E para ensinar, muitas vezes você força o seu filho, você prepara o seu filho para a vida. Você deixa o seu filho lidar com as situações. Super proteger é alienar. Proteger é ensinar. Super proteger é alienar. É querer tirar o seu filho do mundo. Querer que o mundo seja perfeito. Então pega papel e caneta e escreve 1 a 5. Quais foram as últimas 5 vezes que eu fiz pelo meu filho coisas que ele poderia fazer? Que eu impedi o meu filho de fortalecer as próprias pernas andando por ele. Tá? E André, quer dizer que 100% das vezes eu tenho que fazer isso? Não, gente. É um equilíbrio, né? Vai ter o momento de você mimar seu filho? Vai ter o momento de você dar um chamego? Vai ter o momento de você fazer um agrado? Vai. Mas é 20% das vezes. De cada 10 vezes, 1 ou 2 vezes, você dá o agrado, dá o mimo. Até porque já tem avó para mimar, já tem... O seu papel é ensinar. Nas outras 8, 9, você vai permitir com que ele faça isso. Tá? Então lembra disso, proteger é ensinar, super proteger é alienar, é querer tirar o seu filho da vida real, do mundo real. Um exemplozinho simples, só para a gente terminar aqui. Tem semana retrasada, estava com o Miguel e Miguel brinca com uma molecada ali que é maior do que ele. Né? Ele tem 6 anos, a molecada ali tem 8, 9 anos de idade. E aí os moleques estavam cantando aquela musiquinha, coelhinho, se eu fosse como tu, pagada da mania de botar a mão no... E Miguel rindo, ele não fazia a menor ideia do que estava sendo cantado ali. E aí já pensou, se eu falo, nossa, que coisa horrível, o meu filho não pode conviver com essas crianças que estão cantando. Ah, pelo amor de Deus, gente. Nesse caso eu nem conversei com o Miguel, porque ele nem sabe o que os meninos estavam cantando. Ele só deu risada ali do momento. Mas mesmo que ele soubesse, eu ia chamar ele para conversar e ia falar, ó, filho, a música é isso aqui. O que a gente pensa é desse jeito. Beleza? Beleza. As crianças, às vezes, batem uma na outra ou tratam uma a outra do jeito que eu ensino para o meu filho, que não é o melhor modelo. Eu não falo, meu filho não vai mais brincar com essas crianças. Não, cara. Meu filho vê tudo aquilo, eu chamo meu filho para conversar, filho, depois da brincadeira, né? Deixa ele brincar e tudo mais. Filho, você viu aquela hora que o fulaninho fez isso e aquilo com a fulaninha? Vi, papai. O que você acha disso? Eu acho isso e isso. Ou às vezes ele fala, não sei. Aí eu passo os valores da família da gente. Mas você deixa o seu filho viver a vida do tamanho dele e vai ensinando enquanto vive, porque só conversa não é suficiente para o seu filho aprender. Ele precisa viver. Ele vai aprender muito mais vivendo e tendo as consequências da própria autonomia, liberdade, do que só no conceito. Porque se ficar só no conceito, quando chegar na vida real, a vida esmaga, cara. A vida chegar na real, ele não vai aguentar.